Deus, e por isso nós, então, nos dedicamos a um plano de leitura bíblica anual, e estamos fazendo isso juntos. Como é bom podemos, como igreja, estarmos na mesma página, lendo a mesma história bíblica, absorvendo o mesmo princípio da palavra de Deus juntos. Então, isso é poderoso, e por isso eu queria fazer essa associação, trazer essa palavra de orando a palavra. Como pegar os princípios da palavra de Deus e trazer na nossa vida de oração. Nós precisamos disso, porque a oração é algo assim desafiador nas nossas vidas, não é? Quantos de nós já não buscaram aplicar a oração assim diariamente nas vidas, mas por tantos motivos, né, tantas coisas, a gente acaba não exercitando como um hábito, tendo como um hábito a oração. Mas a gente vai aprender hoje que, por causa da palavra, quando a gente aplica a palavra à nossa oração, isso fica fácil. Eu me lembrei até da nossa história, né, quando eu conheci o Gil, porque orar quando a gente não conhece muito a pessoa, conversar com alguém que a gente não conhece, é muito desconfortável, não é? Você já passou por isso na sua vida? De ter que puxar assunto com alguém que você não conhece direito? Assim, às vezes passar algum tempo, né? Horas, talvez, com alguém, tendo que conversar com alguém que você não tem muita intimidade. Então, isso eu me lembrei de quando eu conheci o Gil. A gente morava em Araçatuba, estudávamos lá, e eu pegava o ônibus, nós pegávamos o ônibus para ir para lá, de São Paulo para Araçatuba, umas 6 horas, no ônibus da noite, que ele ia direto. Então, eu com aquela cabeça, saindo domingo de noite de São Paulo, 11h30, acho que saía, né? 11 horas, 11h30, viajando à madrugada, para no outro dia cedo estar na faculdade, assistindo a aula. Então, meu propósito era dormir a viagem inteira. Eu preciso dormir, porque eu preciso estar bem no outro dia, né? E aí e aí eu já sento, né? Já com esse propósito de dormir. Aí ele me vem e senta do meu lado. Vocês sabem como ele gosta de falar, né? E aí ele já começou a puxar papo, e eu assim, ai, preciso dormir, para de falar, né? Ah, onde você mora? Você é daqui? Você é de Araçatuba? Você faz o quê? E eu assim, né? Respondendo, mas assim, com aquele incômodo, né? Pensando já na aula do dia seguinte. E aí veio uma mulher que ela era a dona do lugar. Ele tinha sentado no lugar errado. Não sei se nessa época ele já estava apaixonado, né? E aí ela sentou, você está sentado no meu lugar. Ele, é mesmo, estou no outro lugar. E aí ele saiu, ela sentou no lugar, e eu pude dormir. Mas depois eu logo me apaixonei, então queria ele do meu lado. Mas, enfim, a oração é assim, né? Quando a gente não tem intimidade, não tem assunto com Deus, a gente fica inventando história, né? A gente fica tentando encher linguiça, a gente fica tentando inventar pautas, só que o negócio fica monótono. Chega uma hora que a gente não consegue manter esse hábito diário que precisamos com o Senhor, né? Que é a oração. Mas quando a gente ora a palavra, não tem tempo que baste, porque a gente se entretém naquilo, e quando a gente vê, passou muito tempo, e falta tempo para a gente orar tantos assuntos que tem na palavra. Então, está ao nosso dispor, nós precisamos saber como usar isso, né? Você quer a sua vida de oração transformada? Amém? Só escutei um amém. Amém? Glória a Deus. Porque precisa ser prático, né? A oração não dá para a gente aprender a orar se não for orando. Precisa ser prático, a gente precisa praticar nas nossas vidas. Aliás, tudo, né? Tudo que a gente aprende no Senhor, nós precisamos praticar, mas a oração é fundamental que haja prática. Então, com essa ministração, com essa conversa hoje, eu encorajo vocês a sair daqui e já aplicar na sua vida essa ferramenta que é a palavra na oração. Amém? Então, eu queria começar com vocês, rapidamente, passar sobre as formas que a gente usa a Bíblia. Isso é
batido, vocês já conhecem, mas é bom a gente entender, porque são degraus que a gente vai avançando, e nós precisamos avançar, porque a Bíblia é algo maravilhoso que o Senhor nos deixou, que a gente precisa explorar isso, né? Então, não fique no primeiro degrau, mas avance, né? Então, primeiro, quais são as formas de usar a Bíblia? Primeiro, lendo. A gente precisa tomar conhecimento daquilo que a Bíblia nos diz, né? E essa leitura, ela precisa ser repetida. Então, nós escolhemos um plano de leitura anual, nós vamos cumprir esse plano, e depois, chegando no final do ano, quando a gente terminar esse plano, o que a gente vai fazer? Ler de novo, outro plano, repetidamente. Então, assim, não se dê por satisfeito. Se você terminar esse ano a leitura bíblica, glória a Deus por isso, nós vamos nos alegrar muito, porque fazer isso em família, fazer isso na igreja, junto com a igreja, é muito bom, mas nós não podemos parar. Nós precisamos continuar, repetir. Porque quanto mais a gente lê, mais a gente entende. E mais a gente pode viver. Não é? Então, nós precisamos ler, nós precisamos conhecer, repetidamente, constantemente, sem parar, até o fim da nossa vida. Né? O segundo é estudando. Estudando é além da leitura, porque é assimilar os princípios, os mandamentos, as promessas contidas na palavra de Deus. Então, o estudo é além da leitura. Você faz anotações, esteja com um bloco de anotações, um caderno, ou esteja grifando a sua Bíblia, anotando na sua Bíblia aquilo que você está lendo, porque assim você assimila melhor. Isso é estudar a palavra de Deus. Então, não se contente somente em ler, mas procure estudar e assimilar esses princípios, fixando esse ensino. Aí você vai procurar uma maneira com a qual você aprende melhor. Qual é a sua maneira de aprender? Eu gosto de escrever. Eu escrevo, eu grifo, eu faço aqueles bilhetinhos, né? Você vai procurar a forma onde você vai assimilar melhor a palavra de Deus. Isso é estudar, para que você fixe aquilo que você está lendo, né? Outra forma é meditando. Meditando é deixar que as verdades contidas na Bíblia sejam aplicadas nas várias áreas da sua vida. Então, meditar é a mesma coisa que mastigar devagar, para absorver ao máximo todo aquele nutriente. Né? Então, o ruminante, quem aqui conhece, né? Os ruminantes, o boi, por exemplo, né? Ele engole, depois ele regurgita, ele volta a mastigar. Nós precisamos fazer assim com a palavra de Deus. Isso é meditar na palavra de Deus. É você, às vezes, ficar com uma palavra ou uma frase da palavra de Deus, e aquilo fica lá na sua mente. Fica na sua mente, você vai processando. Mas o que o Senhor quis dizer com isso? Como que eu aplico isso na minha vida? E fica com aquela palavra, aquele trecho da leitura, você medita nela. Porque é nisso que Deus vai falar com você. É nisso que Deus vai te ensinar, né? E fazer com que aquilo vire algo prático na sua vida. Né? O Gil sempre faz essa pergunta, e eu com isso? Né? Nós estamos lendo um trecho da Bíblia e sempre a pergunta é, e eu com isso? Como que eu posso aplicar isso que eu estou lendo na minha vida? Isso é fundamental. Então, através da meditação, nós vamos obter isso. Então, mastigue a palavra de Deus. Os nutricionistas falam que nós precisamos mastigar, Marli, 15 vezes. Né? Marli me disse isso, 15 vezes. Cada colherada. Você já imaginou mastigar 15 vezes aquela porção que você coloca na boca? Isso vira quase um líquido. E a gente não tem tempo disso. Né? A correria do dia a dia faz com que a gente esqueça até de respirar. Mas nós precisamos, no meditar a palavra, precisamos de tempo. Irmãos, não leia a palavra de Deus na correria. Dedique um tempo para isso. Isso é fundamental. Não tem como meditar, não tem como mastigar assim, no instantâneo. Você precisa de tempo para isso. Reserve um tempo do seu dia para isso.
você vai experimentar, então, uma grande transformação na sua vida. Porque você vai estar absorvendo todos os nutrientes de cada palavra que você vai ler. Então, meditar não é quantidade, mas é qualidade. Amém? Então, de uma pequena porção, você pode extrair muitas preciosidades para a sua vida, muitas chaves para aquilo que você está vivendo. Aproveite isso, porque o Senhor nos deu, nós precisamos aproveitar. Então, nessa parte tem um versículo que está lá em Josué 1:8, que diz assim: não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Então, esse texto nos diz que à medida que nós falarmos, à medida que nós meditarmos na palavra de Deus, os nossos caminhos, o que acontecerá? Prosperarão e você será bem-sucedido. Amém? Então, se a gente quer prosperar e ser bem-sucedido, nós precisamos meditar dia e noite na palavra de Deus. Amém? Salmo 1, versículo 1 e 2. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor. E nessa lei medita dia e noite. Aqui, nesse texto, nós percebemos, então, que aquele que medita na lei, na palavra de Deus, é feliz. Se você quer encontrar satisfação, se você quer encontrar felicidade, você precisa meditar na palavra de dia e de noite. Então, nesses textos, a gente vê o quão importante é. O Senhor já está nos falando sobre isso, né? Então, nós precisamos praticar agora, né? Não só entender e receber esse ensino, mas nós precisamos tornar esse ensino prático, vivenciar esse ensino. O próximo é memorizar. Então, ler, estudar, meditar, memorizar. Por que memorizar? Porque quando a gente memoriza, isso cria um material, uma estrutura do meu pensamento. E quando eu precisar, o Espírito Santo, que nos faz lembrar de todas as coisas, vai trazer a minha memória. Mas ele não pode trazer à minha memória aquilo que eu não assimilei antes. Concorda com isso? Então, eu só vou declarar a palavra se ela primeiro entrar na minha mente. Eu não vou ter material, substrato para que o Espírito Santo me faça lembrar de algumas coisas se eu primeiro não colocar na minha mente. Então, eu primeiro preciso me abastecer para que depois isso esteja na minha mente e eu possa aplicar isso nas diversas circunstâncias da minha vida. Concorda comigo? Então, eu preciso memorizar, eu preciso guardar, porque aquilo que eu memorizar é aquilo que vai sair da minha boca. É aquilo que eu vou aplicar na minha vida quando eu precisar. Então, eu me lembro de um momento que eu passei no início da minha conversão, no início da minha caminhada com Cristo. E sabe que a gente já é recém-casado, né? A gente era recém-casado. E a gente passou por um momento, assim, uma temporada de muitos roubos e assaltos, sequestros, inclusive. O Senhor nos dá umas provas, assim, né? Durante a caminhada, e essa era o início da minha, né, caminhada com Cristo. E a gente passou por uns perrengues assim, né? E teve uma ocasião específica que a gente estava de ônibus, viajando de Caldas Novas para São Paulo. A gente já estava na viagem de volta, né? Um ônibus de viagem, uma excursão, né? E a gente estava viajando de madrugada, então, de Caldas Novas para São Paulo. E no meio dessa viagem em Minas, era madrugada, o nosso ônibus, então, foi sequestrado. Vieram os bandidos lá, renderam o motorista com aquelas armas longas, eles encapuzados, né? Levaram o ônibus para
uma canavial, né? Um canavial, um lugar afastado, e lá eles, então, nesse momento, eles queriam assaltar todos os passageiros, né? E aí eles fizeram isso, e mandaram todos os passageiros descer do ônibus, e estava frio, né? Madrugada, aquele frio, e eu, assim, bem encapuzada, mas eu desci do ônibus, assim, tremendo de frio, de medo, né? De terror, sei lá, e eles mandaram a gente ficar enfileirado, assim, de costas para o ônibus, e eu tremendo. De repente, me veio a memória, surgiu a minha memória. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, é o meu refúgio, minha fortaleza, nele eu confiarei. Irmãos, eu nem sabia que salmo era aquele, mas em algum momento eu li e me atentei, e na hora que eu precisei daquela palavra, o Espírito Santo me fez lembrar disso. E eu fiquei assim impressionada, porque eu não estava pensando nada disso, eu não tinha nenhuma experiência com o Espírito Santo, com a palavra de Deus, nada disso. No momento que eu precisei, o Senhor me fez lembrar isso. E quando eu comecei a entender aquilo que o Senhor queria que eu compreendesse e que eu me apropriasse daquela verdade, veio um vento naquele lugar. E esse vento assim foi algo sobrenatural, porque eu já estava com frio, né? Já estava tremendo. Veio um vento, eu deveria ficar mais com frio ainda, né? Com mais frio, tremendo mais. Mas não, depois que veio aquele vento, eu descansei. Parei de tremer e parei de ficar nervosa. Sabe, como se o Senhor trouxesse essa palavra específica naquele momento. E aquilo, para mim, foi algo, um remédio que eu precisava naquele momento. Então, a palavra de Deus, memorizada, estudada, inculcada, ela faz isso nas nossas vidas. O Espírito Santo usa aquilo que a gente assimila. Então, assimile a palavra de Deus. Não se contente só em ler e conhecer, mas em estudar, em meditar, em memorizar a palavra de Deus, porque isso vai ser útil para você. O outro, usando-a como arma contra as mentiras e insinuações do diabo, porque todos os dias nós enfrentamos as investidas de Satanás. E nós sabemos que essas investidas são na mente. Então, alguma mentira sobre ele, sobre Deus, alguma mentira sobre nós, isso sempre acontece nas nossas vidas. Mas se a gente conhece a palavra de Deus, nós podemos destruir fortalezas, destruir as mentiras e nos apropriar da verdade de Deus através da sua palavra. Por isso nós precisamos conhecer, porque a palavra é usada na nossa boca. A palavra de Deus, quando a gente profere, nós estamos usando a espada, nós precisamos dessa arma para resistir e lutar e no reino espiritual contra todas as mentiras que se levantam contra nós. Próximo, confessando com os lábios, confessando com a boca, como verdade absoluta em todas as circunstâncias. Então, quando eu confesso, eu estou com a convicção no meu espírito. Não adianta eu confessar se eu não crer naquilo, porque nós não somos papagaio, né? Papagaio você ensina, ele vai repetindo, mas nem sabe o que está falando. Não, nós precisamos primeiro ter a convicção. Primeiro a gente crê. Aquilo que eu creio, aquilo que eu confesso. Primeiro eu creio, depois eu confesso. Isso libera poder no reino espiritual. Isso é usar a espada nas nossas bocas. Então eu preciso ter a convicção daquilo que eu estou confessando, daquilo que eu estou declarando, né? Então eu preciso confessar como a palavra, quando a gente confessa, é como sementes que a gente está plantando. Então, faça essa semente, libere essa semente através daquilo que você falar. Amém? E, por último, então, usando a palavra de Deus como base das nossas orações, ou seja, orando a palavra.
Então, quando a gente lê a palavra e transformamos essa palavra em oração, nós vamos sendo confrontados com essa palavra. E isso gera efeitos nas nossas vidas. E é sobre isso que nós vamos falar um pouco mais, sobre como orar a palavra, então. Amém? Você viu que é uma sequência, uns degraus? Nós vamos chegar lá. Né? Amém? Nós vamos concluir esse processo aí. Né? Então, por que orar a palavra? Vamos ver nesse texto de Isaías 55, o que a palavra de Deus nos diz. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para ele sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. É Deus falando. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo, atingirá o propósito para qual a enviei. Então, isso Deus está querendo dizer que a palavra que sai da boca dele, antes de retornar a ele, vai produzir o que ela disse. Amém? Nós precisamos crer nisso, irmãos. Isso precisa estar bem enraizado dentro de nós. A palavra de Deus produz exatamente o que ela diz que produz. Isso precisa ser verdade absoluta nas nossas vidas. Porque se a gente não crê nisso, nós não vamos conseguir orar a palavra. Nós não vamos nos apropriar daquilo que o Senhor tem para nós através da palavra. Então, quando oramos dessa forma, crendo que a palavra de Deus produz exatamente aquilo pela qual ela foi dita, quando oramos assim, nós começamos com a resposta. Amém? Começar a oração com a resposta. Isso é orar a palavra de Deus. Então, nós precisamos confiar que a palavra é íntegra, que ela não falha, que ela se cumpre totalmente. Isso tem que ser a plataforma para as nossas orações. Precisa ser a base para as nossas orações. A confiança que temos naquilo que o Senhor disse. Amém? Precisa ser a plataforma. Nós precisamos crer nisso, porque senão não importa, né? Não podemos fazer nada. Então, ela precisa ser a fonte das nossas orações. Então, orando a palavra, nós vamos conhecer a vontade de Deus através da palavra. Então, nós muitas vezes perguntamos em oração a Deus: qual é, Senhor, a tua vontade? Quando nós conhecemos a palavra, nós conseguimos discernir a vontade de Deus. Então, vamos orar essa vontade de Deus. Orando assim, nós estamos alinhados com a vontade de Deus, com o propósito de Deus. E podemos ter a confiança de que aquilo que nós oramos se cumprirá, mesmo que os nossos olhos ainda não vejam. Entenderam? Estão entendendo? Amém? Por quê? Porque olha o que diz 1 João. 1 João 5, versículo 14 e 15. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Qual é essa confiança? Se pedirmos alguma coisa de acordo com o quê? Com a sua vontade. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, o que acontece? Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo que pedimos, de acordo com a sua vontade, sabemos que temos o que dele pedimos. Amém? É a resposta, é a certeza de que o Senhor cumprirá, porque eu estou entendendo que essa é a vontade de Deus, segundo a palavra. Amém? Então, assim, é uma ferramenta incrível, irmãos. Nós precisamos usar. E a nossa fé ela é baseada em Deus e na sua palavra. Eu não posso crer naquilo que eu não conheço. Então, a minha fé vai aumentando à medida que eu conheço a vontade de Deus, a palavra de Deus, o propósito de Deus. Eu não posso crer numa promessa que me é desconhecida. Amém? Mas aquilo que eu conheço através da palavra, nisso eu creio. E a nossa fé, então, vai crescendo, vai amadurecendo, vai esticando. E quando confessamos a sua promessa, nós levamos a Ele. Então, nós
discernimos a tua vontade, conhecemos o teu propósito, o propósito de Deus, através da palavra. E aí, o que a gente faz? Nós oramos. Precisa ser algo prático, né? E não basta só eu conhecer. Conhecer é bom, amém? É ótimo, mas eu preciso me apropriar. Tudo está disponível para mim, por causa da palavra de Deus e por causa do sacrifício de Jesus, amém? Mas eu preciso me apropriar. Como que eu me aproprio? Através da oração. Então, Jesus morreu por todos, amém? Por que não são todos que são salvos? Já que ele morreu por todos. Porque eu preciso me apropriar da salvação. Como? Pela oração. Amém? Pegaram? Entenderam, irmãos? Então não basta só conhecer, eu preciso me apropriar em oração. Olha o que esse texto de Isaías 62, versículos 6 e 7 diz. Hã? Não tem esse? Isaías 62, pega aí, irmão, na sua Bíblia. Isaías 62, versículos 6 e 7, esse é um texto que nós usamos muito na intercessão, né? Os intercessores usam demais, mas isso é para todos nós. Olha só o que diz a palavra de Deus. Nas muralhas de Jerusalém, o Senhor colocou vigias, que não deverão ficar calados nem de dia, nem de noite. Eu tenho uma versão diferente aqui, eu queria comparar com vocês. Vocês vigias, em algumas versões fala assim, que clamam ao Senhor, ou que oram ao Senhor. Quantos tem essa versão? Que clamam, que oram ao Senhor. Essa versão que eu peguei fala assim, vocês vigias que fazem com que Deus se lembre de suas promessas, não descansem. Ou, em outras versões, nunca se cansem de lembrar ao Senhor as suas promessas. Nem deixe que ele descanse, até que tenha reconstruído Jerusalém, versículo 7, fazendo dela uma cidade elogiada no mundo inteiro. Irmãos, esse trecho que eu falei aqui, que alguns têm, vocês que clamam ao Senhor, vocês que oram ao Senhor, na minha, que eu escolhi aqui, é que vocês que fazem com que Deus se lembre das suas promessas. Isso quer dizer o seguinte, a outra versão, outra tradução de orar ou de clamar é vocês que fazem o Senhor lembrar das suas promessas. Será que ele esquece das promessas? O Senhor não se esquece, mas nós precisamos nos apropriar daquilo que o Senhor tem na sua palavra. Então, eu não posso me cansar de orar aquilo que está na palavra, me apropriando das promessas que ele tem, das bênçãos que ele tem para a minha vida. Amém? Conseguiram perceber isso? Nós precisamos nos apropriar em oração de tudo aquilo que Deus tem na sua palavra para nós, nesse tempo. Amém? E nós precisamos, então, mudar a linguagem da nossa oração. Mudar. Você está satisfeito com a sua vida de oração? Com a sua linguagem de oração? Pergunta aí para o seu irmão, um para o outro. Aquele que está dormindo, chacoalha o irmão que está dormindo. Você está satisfeito? Está satisfeita com a sua vida de oração? Com a sua linguagem de oração? Nós podemos mudar essa linguagem. Então, veja lá, através do uso, né, da palavra de Deus nas nossas orações. Vamos imaginar aqui, né, o Salmo 23 de Davi. Davi não fica suplicando assim a Deus, falando, Deus, supre as minhas necessidades. Deus, eu estou com fome, eu estou faminto, me leva para um lugar onde eu possa ser saciado, toma conta dos meus inimigos. Davi não fala assim. Davi fala no Salmo 23, Senhor, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você compreende a diferença?
quando eu estou lamentando, murmurando, choramingando, né? Porque muitas vezes o foco das nossas orações brota das frustrações, de conceitos errados de Deus, da incredulidade, da dúvida, e eu passo a ter, então, momentos de oração, de choro, de, sei lá, né, colocar tudo para o Senhor. Não que Ele não nos ouça, claro que Ele ouve, e com Ele você pode abrir o seu coração, mas é mudar a nossa linguagem, crendo. Irmão, se o Senhor é o meu pastor, eu não preciso ficar, sabe, me lamentando. Até quando esse disco furado, né? Parece que é um disco furado. Até quando vira a chave e começa a se apropriar da palavra de Deus e declara a palavra de Deus com ousadia e fé, se apropriando daquilo que Deus já declarou na sua palavra. A palavra precisa ser viva, ela é viva e eficaz, desde que eu me aproprie e use essa palavra, porque senão ela não passa de um livro qualquer. Precisa deixar de ser um livro qualquer nas nossas vidas, irmãos, mas precisa verdadeiramente ser viva e eficaz. E ela é viva e eficaz à medida que eu declaro, confesso e principalmente creio naquilo que o Senhor me liberou já. Amém? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu confio nisso, eu creio nisso, eu me aproprio disso e pronto, acabou. Chega de lamúrias. Esse é o termo que o Gil usa. Então, dessa forma que, então, nós devolvemos ao Senhor e ela não volta vazia. Amém? Mas produz exatamente aquilo que Deus planejou que produzisse na minha vida. Amém? A importância da oração, a importância da palavra de Deus na oração, e isso eu queria a ajuda dos irmãos. Irmãos, você precisa sair da passividade, me ajudar, tá? Vamos nos apropriar aqui da palavra. Eu quero que você confesse com convicção. Vou selecionar alguns e você vai com convicção, irmãos. Leia e declare com convicção o texto que eu vou selecionar. Amém? Quero chamar alguns, então. Tiago, pode ser um? Tiago, você vai ler Isaías 48, por favor. Vou selecionar algumas pessoas, alguns textos, e nós vamos confessar a palavra, então, nos apropriando dela. Alexandre, pode ler para mim, por favor? Mateus 24, 35. Acho que está lá, ó. Isaías 48, Mateus 24, 35 para o Alexandre. O João pode ler Deuteronômio 8, 3, a parte B do versículo 3. O Roberto, os dois, mas primeiro o Robertão, Chiurato, Jeremias 31, 33, o Cefas, Deuteronômio 11, 18, acho que vai estar sendo colocado lá, vai? Diego, Salmo 119, 105, Salmo 119, 105, e o Denivan, pedi para o Denivan já não, né? Denivan, Provérbios 6, 23. Só chamei homens, né? Da próxima vez eu chamo as mulheres. Bom, cada um acha o seu texto, se prepare, porque a gente quer se apropriar desses textos. Então, primeiro, a Bíblia é o nosso manual de oração, ela é a fonte de tudo que precisamos, e a palavra de Deus não muda. Isaías 48. Seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Amém. A palavra do nosso Deus permanece para sempre. Isso quer dizer, todas as outras coisas são perecíveis, elas mudam, elas acabam, mas a palavra do nosso Deus, permanece para sempre. Mateus 24, 35. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Amém. Olha só, a diferença entre esses dois textos, né? O primeiro fala que essas coisas perecíveis, sim, a relva, a flor,
mas a terra e o céu também passarão. Mas as minhas palavras, as palavras do Senhor, jamais passarão. Isso precisa ser verdade nas nossas vidas. Jamais passarão. Por isso eu posso confiar, porque elas não passarão. Ela é fonte de alimento. Deuteronômio 8, versículo 3, parte B. Nem só de pão. E ele o deixou passar fome, e depois lhes deu para comer o maná, uma comida que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam. Deus fez isso para que soubessem que o ser humano não vive só de pão, mas de todo o que o Senhor nos ensina. Amém. A minha versão diz, nem só de pão viverá o homem, mas do quê? De toda palavra que procede da boca de Deus. Olha, acho que é o Roberto, né? Essa palavra nos diz o seguinte, que assim como o pão nos sustenta, assim como o alimento físico nos sustenta, a palavra de Deus, ela é mais importante do que o pão, porque nós podemos ficar sem o pão, mas a palavra de Deus não pode faltar nas nossas vidas. É pela palavra de Deus que nós vivemos. Não só de pão viverá o homem, mas da palavra, de toda a palavra que procede da boca de Deus. É por essa palavra que procede da boca de Deus é que eu vivo. Amém? A palavra deve estar na nossa boca e no nosso coração. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração as inscreverei. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Amém, amém. Quando temos a palavra de Deus no nosso íntimo, no nosso coração, o Senhor é o nosso Deus e nós somos o seu povo. Deuteronômio 11, 18. Colocai estas minhas palavras no coração e na alma. Prendei-as como um sinal na mão, como faixas na vossa testa. Amém, amém. Nós precisamos, então, gravar essas palavras, memorizar, meditar nelas, até a gente gravar mesmo, né? Na mente e no coração, para que elas não se percam. A palavra traz luz aos nossos caminhos. Salmo 119, 105. Lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Amém. A palavra de Deus ilumina o nosso caminho, podemos enxergar por causa disso. Então, se você está na escuridão, se você estiver na escuridão, você precisa se apropriar dessa palavra para poder enxergar, porque ela é a luz, a garantia da palavra, né? Ela é a luz. Então, quando eu não estou vendo, eu preciso crer nessa palavra. Senhor, ilumina os meus caminhos através da tua palavra, para que eu possa enxergar. Provérbios 6, 23. Pois os mandamentos é lâmpada, as instruções é a luz, e a advertência da disciplina são caminhos que conduzem à vida. Amém. Caminho que conduz à vida é a palavra de Deus. Glória a Deus por isso. Irmãos, está entendendo? Nós precisamos ter a convicção, nós precisamos crer, nós precisamos declarar, nós precisamos viver a palavra de Deus, orar a palavra de Deus. O que o resultado da palavra na oração? Qual é o resultado em nós? O que vai gerar em nós quando eu oro a palavra? Primeiro, arrependimento. Por exemplo, quando eu estou diante de textos que falam sobre sermos gratos, que falam sobre gratidão, eu posso me arrepender, dizendo assim, Senhor, me perdoa, porque eu tenho me esquecido das suas bênçãos na minha vida, porque eu tenho murmurado, porque eu não tenho sido grata.
Me perdoa, Senhor. A palavra de Deus vem trazendo arrependimento nas nossas vidas. À medida que a gente lê, a gente precisa orar essas coisas que o Espírito Santo vai falando conosco, né? E são resultados de orarmos a palavra. Outro resultado, gratidão, porque eu vou me deparar com as promessas do Senhor, aquilo que Ele já fez na minha vida. E eu vou louvar, agradecer a Ele. Senhor, obrigada, porque o Senhor me resgatou do império das trevas. E o Senhor me trouxe para o reino do Teu Filho amado. Obrigada, Senhor, por isso. Outro resultado, a transformação na minha vida. Então, eu me deparo com textos onde eu não vivo aquilo ainda. E eu preciso, então, pedir ajuda para ser transformado. Senhor, me ensina a viver isso. Me ensina a viver como a Tua imagem, que o Senhor diz que eu sou. Me ensina a ter um estilo de vida condizente com o reino do Filho amado. Me ensina. Eu peço ajuda, e à medida que eu peço ajuda, Ele vai me ensinando a viver dessa maneira e vai me transformando, vai gerando em mim essa transformação. E a outra, conhecer a Deus. Quando eu oro a palavra, quando eu medito na palavra, eu vou contemplando o Senhor. Em cada palavra eu vejo Jesus ali, eu vejo Deus ali em cada palavra. E assim eu vou contemplando. Irmãos, você pode ter um bloquinho do seu lado e vai colocando o que Deus é, o que Jesus é. Eu leio um texto. Jesus é aquele que me guarda, porque eu estou no esconderijo do Altíssimo, não é? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. É o meu descanso, é o meu abrigo. E vai anotando isso daí. Daqui a pouco você tem um arsenal de tudo que Deus é, de tudo que Jesus é. E você pode, então, conhecer o Senhor cada vez mais e mais, o seu caráter, quem Ele é. E aquilo que Ele me proporciona também, sendo sua filha. Amém? Tudo isso nós podemos obter como resultado de orar a palavra. E agora, é uma coisa bem prática, assim, passo a passo. Não precisa ser assim, mas só uma instrução para ajudá-los, né? Para nos ajudar de como orar a palavra. Então, primeiro, a gente define um assunto específico. Não precisa ser assim. Eu posso somente ler a palavra e orando aquilo que eu vou lendo no meu momento devocional, mas, às vezes, você tem uma área específica na qual te motiva a buscar Deus em oração. Ok? Defina essa área, esse assunto. Depois você procura descobrir os versículos que se aplicam naquele assunto a qual você está buscando em oração. Depois você vai tomar os textos, transcrever esses textos que mais falaram ao seu coração, escrever eles. Peça ajuda do Espírito Santo para fazer essa seleção. Qual é, Espírito Santo, o texto que o Senhor está querendo me apontar aqui nessa seleção sobre esse assunto? O Espírito Santo vai estar com você e vai te direcionar nisso. E vai tornar aquela palavra viva dentro de você. Então, você seleciona, você escreve, e aí você usa a primeira pessoa. Por exemplo, esse texto que eu peguei do Salmo, 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Eu transformo na primeira pessoa. Eu que habito no esconderijo do Altíssimo. Na sombra do Onipotente, eu descansarei. Eu estou tomando na primeira pessoa, estou me apropriando desse versículo para mim, eu estou personalizando ele. E aí eu posso ampliar o texto usando outras verdades relacionadas com esse assunto no meu momento de oração. Obrigada, Senhor, porque eu habito no teu esconderijo por causa de Jesus. Eu posso, então, por causa de Jesus, descansar na tua segurança, no teu abrigo, no teu refúgio, no teu esconderijo, onde eu não serei abalada, onde o inimigo não vai me enxergar, porque eu confio em ti. O Senhor é o meu ajudador. O Senhor é o meu auxílio, é a minha fortaleza, minha torre segura. Amém? Vai agregando outros textos no seu momento de oração. E aí você vai proclamar com ousadia e com fé, vai declarar, vai confessar com a convicção. Entendeu? Esse é um processo importante que a gente precisa de apropriação da palavra de Deus.
E depois você pode deixar o seu coração se encher de ações de graça e de louvor. Não tem como, irmãos, a gente passar por essas etapas orando a palavra e não ter o coração quebrantado, não ter o coração cheio de gratidão, cheio de louvor ao Senhor por tudo aquilo que a gente se apropriou na palavra de Deus. Não tem. Você pode começar de um jeito a sua oração, mas eu tenho certeza que no final você vai ser outra pessoa. E depois você, então, vai contemplar o Senhor. Você vai enxergar o Senhor em cada momento, em cada palavra que você for lendo. Isso vai te transformando, porque à medida que nós contemplamos Deus, é à medida que somos transformados à sua imagem e semelhança. Então, se nós queremos ser transformados à imagem e semelhança de Cristo, nós precisamos aprender a contemplar o Senhor. Nós nos tornamos parecidos com aquele que nós adoramos, com aquele que nós contemplamos. Amém? Nós precisamos ser transformados à imagem e semelhança de Cristo. Para isso, nós precisamos olhar para Ele, contemplar Ele, adorá-lo. Amém? Então, você pode seguir esses passos, procurando um assunto específico, né? Determinando um assunto, escolhendo um assunto específico. Você pode simplesmente ler a palavra e começar a orar aquilo que você está lendo. É assim que eu me aproprio, né, das bênçãos. A gente falou sobre isso. Então, nós vamos fazer um momento aqui, só rapidamente, mais um, para que os irmãos, para que se torne mais prático, né, e que os irmãos compreendam melhor esse momento e possam aplicar nas suas vidas esses princípios. Como eu falei, o intuito aqui da palavra de hoje é que você saia desejando aplicar isso e aplicando isso na sua vida. Então, eu quero convidar a Léo e a Eli para fazer essa oração comigo. Você pode abrir a sua Bíblia também no Salmo 62. Nós vamos ler e orar alguns versículos aqui, para que você possa, para que seja uma coisa prática, né, e você possa compreender melhor ainda mais esse princípio de orar a palavra. Amém? Salmo 62. Eu vou ler e orar o versículo 1 e 2. A Eli vai ler e orar versículo 5 e 6. E a Léo, o 7 e 8. Amém? Meninas, acharam todos vocês? Amém? Salmo 62. Amém. A minha alma descansa somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre segura, jamais serei abalado. Senhor, obrigada, porque a minha alma encontra descanso em Ti. Somente em Ti. Tu és o meu descanso, porque o Senhor me salva. E porque eu fui salva pelo Senhor, por isso eu posso descansar. O Senhor foi aquele que me salvou, e por isso eu descanso somente em Ti. O Senhor é a rocha, é a torre onde eu me sinto segura, e por isso, nesse lugar de segurança da sua salvação, eu não serei abalada. Amém. Versículo 5. Que minha alma espere em silêncio diante de Deus, pois nele está a minha esperança. Somente Ele é a minha rocha e a minha salvação, minha fortaleza, onde não serei abalado. Deus, muito obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor é a minha rocha. Obrigada porque Tu és a minha fortaleza. Obrigada porque eu posso dizer à minha alma que fique em silêncio diante de Ti, aguardando no Senhor que é fiel para cumprir as Tuas palavras, a Tua promessa sobre as nossas vidas. Obrigada, Senhor Deus, porque em Ti eu posso confiar. Deus, em diante, Senhor Deus, de uma ansiedade, um medo, um receio, eu posso correr para a Tua palavra, olhar para o Senhor, contemplar o Senhor e ver que eu estou segura em Ti.
Muito obrigada, Senhor. Amém. Versículo 7. A minha salvação e a minha honra de Deus depende. Ele é a minha rocha firme, o meu refúgio. Confie nele em todos os momentos, ó povo. Derrame diante dele o coração, pois ele é o nosso refúgio. Aleluia, Senhor. O Senhor é mesmo a nossa salvação. O Senhor é mesmo a nossa honra. Nós dependemos somente do Senhor. Que privilégio ter um Deus que nos salva, ter um Deus que nós podemos depender totalmente. O Senhor é a nossa rocha firme, o nosso socorro bem presente, o nosso refúgio. Papai, nós podemos confiar em Ti todos os dias das nossas vidas. Em Ti nós podemos habitar, em Ti confiar. Podemos rasgar os nossos corações diante de Ti. Igreja, rasgue teu coração diante do teu Deus, porque Ele é o teu refúgio, Ele é o teu lugar seguro. No nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Que a gente possa viver a palavra, aplicar os ensinamentos, as promessas, nos apropriarmos de tudo o que o Senhor nos deu, está ao nosso dispor. Nós precisamos usar. Amém? Amém, queridos. Pode interromper a gravação para nós? Vamos orar? Vamos orar. Vamos tirar um tempo aí